bem-vindos ao Cabine Literária. Se for pra comentar do meu cabelo, que façam agora, porque o foco do vídeo é A Quinta Onda, de Rick Yancey, logo depois da vinheta. A Quinta Onda é o primeiro livro de uma trilogia cuja trilogia não tem exatamente um nome, até onde eu saiba, até onde eu pesquisei. O primeiro livro se chama, obviamente, A Quinta Onda, o segundo vai se chamar O Mar Infinito, do inglês The Infinite Sea. Não tem tradução ainda pro título, mas eu acho que eles vão manter ao pé da letra, que nem foi A Quinta Onda, que era The Fifth Wave. De qualquer maneira, eu vou começar falando que eu não vejo necessidade de uma continuação para esse livro. Eu achei ele super começo, meio e fim, sem necessidade de colocar mais situações para os personagens em si. Mas vamos lá. A Quinta Onda é um livro de alienígenas, é um livro de uma invasão alienígena ao planeta Terra. E já começa a narrativa a partir da invasão, já começou. Já rolaram a primeira, a segunda, a terceira e tá rolando a quarta onda. E fica a dúvida, o que é a Quinta Onda? Para vocês entenderem, cada onda foi um estágio do ataque alienígena à Terra. Eu não vou falar para vocês o que é cada onda, porque faz parte do suspense do livro você descobrir o que foi cada uma dessas ondas, apesar de que logo nas primeiras 50 páginas você já fica sabendo o que foi cada uma, mas é legal saber por si só. O livro é contado em primeira e em terceira pessoa. Na verdade, existe uma passagem em terceira pessoa, mas ela é curta, ela não se repete. Então, 90% do livro é em primeira pessoa, do ponto de vista de mais de um personagem, sendo que o personagem principal, assim mesmo, que a gente mais acompanha, é a Cassie. Cassie, que não é Cassie de Cassandra, é Cassie de Cassiopeia, que é uma sobrevivente, uma humana, que sobreviveu às 4 primeiras ondas, está sobrevivendo à quarta onda, e é colocada à prova em diversas situações porque ela fez uma promessa para uma pessoa e ela quer cumprir essa promessa, e vai encontrar aliados ou inimigos no caminho, e tudo isso faz parte da trama. Mas o grande protagonista, o ponto central desse livro, é os alienígenas, é o que eles chamam de os outros. Se você leu os livros de A Guerra dos Tronos ou assistiu Lost, você já deve ter uma ideia do que são os outros pra si, mas saibam que os outros aqui são de fato os alienígenas. O livro recebeu muitas críticas positivas lá fora, vários blogs e sites americanos colocaram ele em listas de melhores leitores de 2013. Aqui na frente você tem o USA Today falando uma obra-prima da ficção científica. E aqui atrás você tem até o meu querido Justin Cronin, autor de A Passagem, falando eu não consegui parar de ler. E assim, por mais que seja um livro que realmente te compele a ler, a história, o ritmo dele é muito rápido, ele possui, como eu falei, o ponto de vista dos personagens em primeira pessoa, que dá um certo dinamismo e te coloca para ver as situações em diversos pontos de vista diferentes, o que é sempre interessante. E contém também flashbacks que falam sobre como foi o começo dessa invasão, e os flashbacks são muito bem inseridos, não é uma coisa que atrapalha a leitura, mas não figura entre as minhas melhores leituras de 2015, de 2013, não tá nem no meu top 5. Por mais que tenha sido uma leitura rápida, uma leitura agradável, um livro que eu gostei de ler, eu não acho que ele tenha sido um livro que revolucionou o gênero de invasão alienígena. Eu não acho que ele tenha tido elementos que deixem ele tão destacados frente a outros que eu já li. O livro em si é muito bem escrito, eu gostei bastante da escrita do Rick Yancey. Fiz diversas marcações, eu geralmente não costumo marcar tanto o livro assim como a Lúcia faz, como o Danilo faz, mas eu fiz diversas marcações de partes em que eu gostei, e inclusive de algumas partes que eu até achei meio contraditórias, mas que depois são explicadas. Então o livro tem um suspense muito legal, o livro tem um jeito de ser contado que vai te fazendo querer ler. Acho que o maior problema que eu tive com o livro é que a personagem principal, a Cassie, ela não se desenvolve muito durante a narrativa. Ela parece sempre muito enraizada no seu próprio ser, sem querer desenvolver o que ela sente ou o que ela precisa fazer. Tudo bem que ela tá parte da leitura, ela está querendo cumprir uma promessa, então faz sentido ela ficar enraizada nessa promessa, mas eu gostaria de ver mais a respeito do desenvolvimento dela dentro da situação em que ela é colocada. Fora isso, os personagens são mais de um personagem contado em primeira pessoa, então eu gostaria que houvesse uma diferenciação maior entre esses personagens, que eu pudesse começar um capítulo e já identificar quem é que está falando. Eu acho que o autor, ele descreve muito bem as situações, ele colocou muito bem a história dele nas páginas, mas faltou um pouco de tato em querer diferenciar os personagens
e mostrar quem eles são e como eles se diferenciam um do outro. No fundo, eu sinto que eles são o mesmo personagem, mas passando por situações bem diferentes. Um exemplo de como esses personagens são tão parecidos, que nem eu falei, é que muitos deles utilizam as mesmas expressões para situações que são levemente similares. É como se você fosse a mesma pessoa pensando a respeito de uma situação que não é igual, mas é similar. Então, poderia ter sido criada uma diferenciação, utilizar expressões diferentes, ações diferentes que fossem deixar esses personagens mais caracterizados. Eu gosto bastante que o livro é dividido em arcos narrativos. Cada arco possui seus próprios capítulos, mas, por exemplo, você tem algumas páginas que cortam, né? E você tem um novo arco, que geralmente é um outro personagem, e vai contando situações diferentes, locais diferentes, que eventualmente podem ou não se convergir. Então é interessante, eu gostei muito da maneira que ele dividiu esse livro. Outra coisa que pecou um pouco pra mim, e isso vem do fato de eu ler muito, eu ser um leitor compulsivo, é que o autor deixa muitas pistas no começo de coisas que vão ser importantes pro final. Coisas que vão mudar e modificar e fazer aquele plot twist na história. Então eu consegui prever muita coisa do que ia acontecer. O final em si não tem como você prever exatamente, porque ele é super rápido, super bem construído, mas os grandes pontos de virada do jogo, do livro, eles são muito previsíveis. Então eu gostaria de ter sido mais surpreendido pelo autor. Como eu falei, eu achei que o livro teve um final muito bom, eu achei que o livro teve um final muito fechado, que não precisava de uma continuação. Ele deixa uma ponta solta apenas, mas é uma ponta solta que combina com o livro, que dentro do mistério que é toda essa invasão alienígena, esse mistério a mais deixa com um gostinho gostoso no final do livro. Então eu vou ficar com um pouco pé atrás nessa continuação, de verdade. Mas eu acredito que seja um livro que fãs de alienígenas, fãs de ficção científica vão gostar, vão se identificar, porque toda a questão de ficção científica mesmo, toda a parte alienígena, toda a parte de tecnologia, os ataques são muito bem explorados e muito bem explicados aqui. Então, o livro vai levar 4 troninhos verdes com a nave-mãe que está lá em cima nos observando. E é isso. Eu sei que eu tinha prometido que minha próxima crítica ia ser de Surgente, mas me deu faniquito, eu falei, eu quero ler a Quinta Onda, e coloquei a Quinta Onda pra ler, mas parem de perguntar, Insurgente é o meu próximo vídeo. Então, se você gostou, clique em gostei, se você é novo no canal, se inscreva, acesse o nosso site, cabeloliterario.com.br, tem muitas matérias, e tem os vídeos do Literanews que estão sempre linkando pra lá, assistam também. E é isso, espero que vocês tenham gostado mesmo, até a próxima.